Então, convido você a abrir sua Bíblia aí, o Caio vai projetar para a gente, Gênesis 22, 20. Essa aula vai ser dividida em 4 cenas. A primeira cena é a descendência aí de Naor, que é, ou um outro título bom, é a origem de Rebeca. Depois nós falaremos sobre a morte de Sara, a negociação de Abraão pelo campo de Macpela, pela caverna de Macpela, e o sepultamento de Sara. Então esses são os quatro tópicos da nossa aula de hoje. Como os irmãos vão ver, não são tópicos demorados, mas são importantes de alguma maneira para a gente aprender também mais sobre a palavra de Deus, mais sobre as promessas de Deus para a vida para as nossas vidas. Vamos lá então, Gênesis 20, do 22, do 20 ao 24, diz assim: passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azó, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão, sua concubina, cujo nome era Reumá. Lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Tás e Maaca. Então aqui, meus irmãos, a gente tem talvez a primeira notícia que Abraão recebe da família em todo esse tempo. Ele não tinha notícias, a Bíblia pelo menos não deixa muito claro sobre ele recebendo notícias dos seus parentes, e aqui talvez seja a notícia, assim, a primeira vez que ele recebe essas notícias. E se os irmãos voltarem lá atrás, os irmãos vão ver que lá no capítulo 11, Naor é irmão de Abraão, junto com Arã, e junto com Abraão eles formam os filhos de Terá. E os filhos de Terá agora, um morreu, que é o pai de Ló, e Arã morreu, que é o pai de Ló, e agora Naor ele tem filhos. A esposa tinha falecido, casou com Milca, e agora ele tem filhos, e um desses filhos é Rebeca. Isso é importante, porque o que vai começar a ser falado daqui para frente é sobre a posteridade de Abraão. Lembra? A promessa se cumpriu. Abraão teve um filho. Abraão teve o filho da promessa. Como isso se mantém agora? A promessa não é ele só ter um filho, os irmãos lembram. A promessa é dele sair uma nação numerosa. E é sobre isso que Moisés vai começar a tratar agora. Sobre como esse filho gerou a nação numerosa. E para isso ele coloca essa genealogia aqui, que à primeira vista parece uma genealogia boba. Estamos aqui falando de quase matar Isaac, daqui a pouco vai falar da morte de Sara. Por que tem uma genealogia bem no meio desses dois eventos? O que os irmãos acham? Por que os irmãos acham que Moisés olhou para o evento da quase morte de Isaac, em que Abraão estava lá para matar o filho, sacrificar o filho, como a gente viu semana passada, e que aquilo era uma provação para Abraão, e logo depois ele vai falar da morte da amada de Abraão, da morte de Sara. Mas por que entre dois eventos tão grandiosos Moisés para e fala assim, não, aqui eu vou contar uma genealogia para vocês, espera aí. É para mostrar e deixar bem claro para o leitor o seguinte: está vindo alguém que é da parente, que é nosso, é dos nossos. Isaac não casa com uma estrangeira. Isaac não casa com alguém alheia
as promessas de Deus. Alguém, ainda que não seja necessariamente do povo de Deus, porque a promessa é com Abraão e não com Naor, mas é parente de Abraão, é da família de Abraão. Isaac vai casar, como os irmãos vão ver aí, com a filha do primo dele. Então o primo teve uma filha, Betuel é primo de Isaac, sobrinho de Abraão. E Betuel tem um filho, uma filha chamada Rebeca, e com essa filha Isaac casa e continua a posteridade depois. Então, o grande relato aqui é para mostrar para Abraão e para mostrar para os leitores que Abraão já estava ciente de que a casa do seu irmão tinha prosperado em número de pessoas e que o evento que nós veremos no capítulo 24 não é por acaso. Abraão não fala para o servo dele assim: vai lá e vê se você encontra. Abraão está indo e falando: você vai encontrar. E a promessa é tão grande que Abraão fala: se você não encontrar, é meu aqui, ó, tudo é seu. Você pode encontrar qualquer uma aí pela rua e a gente vê isso depois. Isso é importante, porque Abraão manda exatamente para casa depois de Betuel, porque ele sabe que lá está quem vai receber o filho dele e vai casar com o filho dele. E aqui está, mostrando que o foco agora de Moisés mudou. Ainda que o Toledote seja ainda sobre... O Toledote é a seção aqui da história que conta a história dele. Ainda que o Toledote seja sobre os filhos de Terá ainda, e sobre Abraão especificamente, mas Moisés aqui já está começando a fazer a transição para o Toledote de Abraão, que vai contar a história dos filhos de Abraão, em especial Isaac, e Ismael também. Então, meus irmãos, por isso que esse evento aqui, apesar de curtinho, apesar de ser uma genealogia, ele é tão importante, porque aqui ele já está mostrando por onde seguirá a nação de Israel, a nação de Abraão, os filhos de Abraão, e ele está mostrando de onde vem a mulher de Isaac, o filho de Abraão. O problema é que antes de Abraão consumar e conseguir fazer essa história dar certo, Sara morre. E é sobre isso que nós veremos agora com mais calma na aula, capítulo 23. Então vamos lá, Gênesis 23, do 1 até o versículo 20, capítulo todo. A gente vai tratar com calma esse capítulo. E começa com a morte de Sara, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arbá, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta, e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Vamos lá. Sara viveu até Isaac ter 37 anos, lembra? Sara teve Abraão com Isaac com 90 anos. Está com 127, então Isaac tinha 37 anos quando Sara morre. E ela morre na cidade até então conhecida como Quiriate Arba, que depois vem ser conhecida como Hebrom. Isso é importante, porque Moisés está escrevendo para um povo que conhece a cidade por um nome, ou que vai vir a conhecer a cidade por um nome. Só que a cidade na época de Abraão não necessariamente chamava Hebrom. A cidade na época de Abraão chamava Quiriate Arbá. É como se eu chegasse hoje aqui e falasse assim: não, porque
Em 1735, um português chamado, Fernando Passos, passou aqui por essa rua, na cidade de São Vicente, que hoje é Praia Grande. Dá para entender? Era São Vicente, virou Praia Grande. A mesma ideia. Antes era Kiryat Arba, agora, para quem estava lendo, era Hebron, por isso que ele fala toda hora, olha, Kiryat Arba, que é Hebron, para mostrar como era antes e como é chamado agora a cidade de Hebron. E é interessante observar algumas coisas sobre a morte de Sara. Primeiro, Abraão lamenta a morte de Sara. Meus irmãos, todo mundo vai ter que lidar com a realidade, mais cedo ou mais tarde, de perder alguém que ama. Isso é um fato. E é interessante que às vezes se priva de lamentar por mortes, por achar que isso não é de Deus. Então fala assim, não, como que eu vou chorar? Como que eu vou lamentar se foi a vontade de Deus? Mas é interessante observar como a Escritura sempre diz que é a vontade de Deus, ponto. Mas isso não priva a gente de poder lamentar, de poder chorar, de poder sofrer pela morte de pessoas. E de algum modo a gente tem que passar por isso. Abraão não se privou de passar pelo luto. Mesmo Sara já tendo 127 anos. Abraão não se privou de lamentar a morte da amada dele. Pelo contrário, ele lamentou e ele chorou por ela. Lamentou e chorou. Sofreu o que tinha que sofrer. Ele sofreu o quanto ele achou que tinha que sofrer também. Isso é importante. A gente às vezes quer ficar limitando o sofrimento dos outros. Fala, não, você pode sofrer até... Não, deixa chorar e deixa lamentar. Cada um sabe o quanto precisa chorar, o quanto precisa se lamentar, o quanto dói, o quanto precisa sofrer. E é interessante que só depois de passar por tudo isso é que Abraão se levantou da presença da sua morte. Então, olha só, Abraão de algum modo velou o corpo de Sara. Dá para perceber? Ele velou o corpo. Quanto tempo ele ficou chorando e lamentando? A gente não sabe. Mas enquanto ele chorou e lamentou, Sara esteve ali presente com eles. E com Abraão principalmente. E só depois ele foi se preocupar com enterrar ou sepultar Sara. Mas isso aqui é algo que a gente tem que entender, que a gente às vezes não dá valor para determinadas coisas, e elas são importantes. Não estou falando que ninguém, não, olha, eu não sofri. Tá bom, não precisa também fingir que sofreu. Mas se você sofreu, se aquela morte te trouxe dor, se aquela morte te trouxe sofrimento, não tem por que se privar. E não tem por que querer adiar o sofrimento ou encurtar o sofrimento. Não, chore o quanto for necessário. E preze por coisas que a gente faz, a gente às vezes não dá valor. Por exemplo, velar corpos. A gente às vezes olha para um velório e fala assim, mas por que isso é importante? Por que isso vai fazer isso aqui? Deixa o morto morrer. Ok, mas o velório é de algum modo o último momento que a pessoa tem para se despedir, tem para chorar, tem para sofrer, tem para ver o corpo ali. Então, é um momento em que, se para você tanto faz, tanto fez, tudo bem. Mas tem pessoas que precisam disso. Tem pessoas que precisam desse momento de dor, desse momento de olhar o que está acontecendo, o corpo da pessoa, e lamentar junto ao corpo da pessoa. E a gente tem que respeitar.
um momento de dor, um momento de sofrimento do próximo. E Abraão passou por isso, chorou, velou sua morta, e depois disso ele foi conversar com os filhos de Et, pedindo aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador, dai-me posse da sepultura para que eu sepulte a minha morta. Interessante, porque Abraão era rico. Lembra? Abraão era rico. Abraão era um dos homens mais ricos do planeta nesse período. Mas Abraão não tinha uma propriedade. Abraão não tinha nada no nome dele, nenhuma posse. Não tinha absolutamente nada. Ele vivia na terra dos outros. É como se ele usufruísse da terra dos outros. Então, ele morava lá em Hebrom, ele morava nessa cidade de Hebrom, nos carvalhais de Manre, como a gente já disse, que fica ali naquela região. E mesmo assim, ele não era dono do terreno em que ele morava. Ele não tinha nada no nome dele. Por isso que aqui Abraão vai pedir para os filhos de Et para eles concederem um título de terra para ele conseguir sepultar e garantir o sepultamento da morte da senhora dele, e aquilo ser como um campo de um jazigo da família. Não sei nem se é jazigo, né, o nome daquela, fica a família inteira. Isso é o jazigo da família. E Abraão aqui pede para comprar. Então, vai ser a primeira compra. Olha que interessante. A terra é dos filhos de Abraão. Mas o único que compra vai ser Abraão, e depois Jacó compra mais um pedacinho desse campo. E ninguém mais compra mais nada. Eles vão tomar depois, com o poder de Deus, na força, herdando a promessa deles. Mas aqui Abraão, então, ele compra um terreno. Ou melhor, ele tem intenção de comprar um terreno junto aos filhos de Et, para que aquela região do campo de Hebrom seja dele. O dono original da terra é Deus. E Deus falou para Abraão: olha, é seu e da sua descendência. Por direita de quem? Discussão. Por direita de quem? Que é uma discussão que vai valer até hoje. Assim, por que a gente tem que defender um Estado de Israel onde está, e tem que, por exemplo, falar para a Palestina que não existe o Estado da Palestina, mas existe o Estado de Israel? Por quê? Por que o povo de Israel merece morar lá, sendo que até 1948 morava outro povo? Uma discussão que recai até hoje nas discussões aí, que se você for conversar com alguém pró-Palestina, eles vão defender assim, por que Israel tem que estar lá? Do verso 5 ao 16, a gente vai ver como o povo tentou fazer Abraão desistir da compra. E que essa negociação é para que Abraão desista da compra. Porque se Abraão compra um terreno, aquilo que eles alegavam, olha, não, a gente não vai dar para Abraão porque o terreno é nosso, cai por terra, porque Abraão agora tem a terra por direito. Então, os irmãos vão ver que tem uma negociação. A gente às vezes não entende a negociação e fala: poxa vida, mas eles estão sendo cordiais. Calma, vamos explicar isso melhor. Sobre a passagem anterior, sobre do 1 ao 4, sobre a morte, alguma dúvida? Então, do 5 em diante diz assim: responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te venderá a sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo:
se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu Abrão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo e da terra, e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Vamos lá. Como começa isso aqui? Os filhos de Et declarando o seguinte, tu és o príncipe de Deus no nosso meio. Olha o tamanho de Abraão. A gente sabe quem é o Senhor. A gente sabe o tamanho do poder que o Senhor tem no nosso meio. Então, se a única coisa que garante que os filhos de Et eram donos daquele campo, e não Abraão, porque o mais poderoso deles era Abraão, mas as terras eram dos filhos de Et, porque eles eram os donos daquela terra. Então eles falam assim, olha, nenhum de nós te venderá, terra nenhuma. Porque qual era o medo? A partir do momento em que Abraão comprar a terra, acabou. Porque ou ele vai comprar de todo mundo, ou ele vai matar todo mundo aqui e pegar a terra. Porque ele deixa, a partir do momento que ele tem terra, ele deixa de ser estrangeiro e passa a ser morador daquele lugar. Ele fala, olha, eu sou estrangeiro entre vós. E eles falam, Senhor, o Senhor é príncipe de Deus no nosso meio. Nenhum de nós te venderá esse campo. Por isso que no verso 5, 6, ele diz, olha, só sepulta, Sara, a gente não vai vender pedaço de terra nenhum para você. Meus irmãos, aqueles não estavam sendo cordiais ao ponto de, não, olha só, Abraão, a gente é amigo. Porque a gente às vezes tem essa leitura de falar assim, não, Abraão, todo mundo é amigo aqui, Abraão. Sepulta a Sara lá, fica em paz, não precisa dar dinheiro para a gente não. Não é essa a questão é que eles têm medo de Abraão e medo de que Abraão esteja usando como pretexto a morte de Sara para começar a dominar a região e ser o dono da região e eles que virarem estrangeiros na região. Então, com a negativa dos filhos de Et, Abraão vai atrás de outro filho de Et, como Estevão fala em Atos 7, que é Efron, e pede o final do terreno de Efron, onde tem uma caverna. Essa caverna chama Macpela. Então, interessante, junta toda a cidade, junta todo o conselho da cidade, de algum modo assim, todo mundo que era importante. É como se juntasse os vereadores, os juízes, os delegados da nossa cidade aqui, para ouvir eles negociando e todo mundo ser testemunha do negócio. E ele pede a Efron, me dá o campo, me vende o campo. E Efron fala, olha, na presença de todo mundo aqui, sepulta a tua morta lá, não precisa comprar.
Aí parece, a gente às vezes tem a ideia de que eles estão sendo cordiais uns com os outros, falando assim, não, mas o que é 400 ciclos de prata para entre nós dois, Abraão? Aí Abraão vai lá e paga. Meus irmãos, 400 ciclos de prata é um absurdo de caro. Ele literalmente está falando para Abraão assim, ó, dá metade aí do que você tem. Metade não, porque Abraão tinha muito mais do que isso. Só como recompensa recompensa, não, como de indenização que ele recebe de Abimeleque por Sara, são 1000 moedas de prata, 1000 ciclos de prata. E aqui ele pede 400 ciclos de prata. Meus irmãos, isso é muito caro. Efron não está sendo legal. Efron está jogando o preço lá no teto, para Abraão falar assim, ó, isso é um absurdo, eu não vou pagar. É como se eu pegasse, por exemplo, o meu carro. Meu carro valeu um dinheirinho na época que eu comprei. Hoje deve estar valendo metade do que eu comprei. Mas valeu um dinheirinho. E chegar em você e você falar assim, ô Natan, quero comprar seu carro. Achei bonito seu carro, vi por dentro lá, achei bonito, quero comprar. Aí eu falo para você assim, ó, bacana. Ele vale 5 milhões de reais. Você olhar para minha cara, agradecer, falar, obrigado, eu vou ali na concessionária tirar um novo. Por 1 milhão de vezes mais barato que isso. É mais ou menos isso que Efron está fazendo com Abraão. Aí não tinha mais o que fazer. Quando ele deu o preço diante da cidade, eu acho que a cidade inteira ouviu e falou assim, possível alguém pagar. E Abraão pega e paga. A cidade falou, agora é dele. Mas é como se eu juntasse todo mundo aqui para negociação, pegasse o meu carro que todo mundo está valendo, está vendo que não está valendo lá essas coisas, fala assim, não, vale uns, o meu carro aí deve estar valendo hoje, não sei nem quanto está a tabela FIP dele aí, mas vamos supor uns 80 mil reais. Eu olho para quem está querendo comprar um carro usado, porque eu não tenha feito as últimas manutenções, porque era o canto do campo, lembra disso, não era o meião, não era o melhor do campo, não, era um pedaço isolado do campo que tinha uma caverna só. E olhar e falar assim, pego o meu carro meio destruído e falo, olha gente, estou aqui fazendo negócio com o Edmilson é o homem dos meus exemplos, estou aqui fazendo negócio com o Edmilson quer comprar meu carro. Tudo bem, eu estou disposto a vender, Edmilson, mas para comprar meu carro eu estou pedindo uma bagatela aí. O que é isso entre eu e você, né? 11 milhões de reais. Aí vocês iam olhar e falar assim, legal, tá louco, pirou de vez, não vale isso daí, vamos embora para casa. E Abraão foi lá e pagou os 400 ciclos de prata. Para os irmãos terem ideia de quão caro era isso, eu peguei a Bíblia diz de outras transações valendo ciclos de prata. Por exemplo, um rei em Reis comprou a montanha, acho que é de Samaria, e um pedaço para fazer uma cidade, ele pagou 6.000 ciclos de prata. Então ele comprou um terreno para fazer uma cidade grande por 6.000 ciclos de prata. Se você comparar com o terreninho que Abraão comprou, Abraão pagou muito caro. Mas além disso, por exemplo, aqui ó, põe aí, Caio, para mim, por favor, 2 Samuel 24:24. O final. Quantos ciclos de prata Davi pagou pelo terreno onde ficaria o templo? 50.
Era o melhor terreno de Israel, onde ficou o templo do Senhor Deus depois. Davi deixou pago 50 ciclos de prata. Põe aí, por favor, Caio, Jeremias 32, 9. Jeremias também paga por um terreno grande, não tão luxuoso igual de Davi, mas um terreno grande. Quanto que a Davi pagou, ou Jeremias pagou, que está no final aí? 17. O melhor terreno, onde foi o templo, Davi pagou 50. Um terreno normal, bom e normal, Jeremias pagou 17. Efrom pediu 400. Sem inflação. Tá? Porque tem inflação. Se hoje tem inflação, naquela época também. Não era necessariamente muito pequeno, mas era o final do terreno do cidadão. Era tipo assim, ó, pega aquela sobra que você nem usa, que você nem sabe que existe. Não dá para saber quanto que não. Mas vamos supor que ele pagasse o valor do melhor terreno disponível na época, que é o terreno do Templo de Jerusalém. Seria 50. Ele pagou 9 vezes mais. E aquela caverna, com certeza, não valia tudo isso. Era uma caverna. Meus irmãos, vocês já viram, com certeza, aí vídeos de como é uma caverna. Dá para fazer muita coisa dentro de uma caverna. Abraão comprou aquilo só para sepultar Sara. Só para sepultar Sara. O medo deles era tanto de que Abraão comprasse uma terra e ali fixasse residência e fosse dono, que eles cobraram o absurdo do absurdo por um pedacinho de terra com uma caverna que não dava, por exemplo, para plantar, não dava para trazer renda, não tinha como. É plantado dentro da caverna. E cobrou 400 ciclos de prata para ele não comprar. E Abraão foi lá e... Aí é o rapaz que tem um dinheiro no... então tá aí. Nem negociou. Ele não fala assim, não, muito caro, Efrom, faz por 300 aí que eu pago agora. Não. É 400? Toma. Porque de fato Abraão não usa o terreno para falar que tem um terreno. Abraão usa só para sepultar Sara. E ali vai ser o jazigo da família depois. Um jazigo gigantesco, muito caro, mas vai ser o jazigo. Depois ele vai para lá, Israel vai para lá, Rebeca vai para lá, Isaac vai para lá, Rebeca vai para lá, Jacó vai para lá, Lia vai para lá. E provavelmente José queria ir para lá também, mas aí depois tem que ver com calma se ele chegou a ser sepultado lá ou se foi sepultado em outro lugar, até porque passaram 400 anos mais de 600 anos entre José e Abraão. 500 anos. Existe uma mesquita muçulmana hoje. Mas voltando aqui, então Abraão compra um terreno aí, e se os irmãos forem reparar bem, depois aí vai ser o local onde vai se estabelecer a tribo do sul, o reino de Judá, a tribo de Judá, e ali vai seguir até a Israel, depois que é dividida, conquistado o Império do Norte, o sul que fica como Israel, Judá e tudo mais, vai continuar por aí. Mas, para terminarmos a aula hoje, a gente vai para o sepultamento de Sara. Deu para ver que Abraão de fato estava querendo morar ali, que ele entendeu a necessidade de ficar naquele lugar, tanto que ele pagou o absurdo do absurdo para sepultar a morta dele ali. E por fim vem o sepultamento, verso 17 ao verso 20, que diz assim: Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteira a Manre,
o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão. Então você vê que não é só a caverna, mas tem um campinho ali perto da caverna, tem umas árvores perto da caverna, então é um terreninho grande até. Vale 400 ciclos de prata? Não. Mas é um terreninho considerável, vai. Não vale a fortuna que ele pagou, mas é um terreninho bom. Se confirmaram por posse na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, e depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Então tá lá, ó, Manre, Hebron, tá marcadinho ali, o pontinho preto ali no meio do ciclo ali, ó, provavelmente é o local mais próximo, dentro daquele retângulo, o pontinho preto talvez seja o local mais próximo aí de onde fica a coisa. Depois, e assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nela estava em posse de sepultura. Então, Abraão compra o terreno tinha o campo e a caverna lá, um pouquinho de árvore também. Pagou um absurdo de caro, mas pagou o preço, é dele, e ele sepulta a Sara ali, e ali é o local da sepultura de Sara. Claro que hoje já não deve ter mais osso nenhum, mas é o local da sepultura de Sara até os dias de hoje, de Abraão, de Isaac, de Rebeca, de Jacó, de Lia, e assim todos seriam sepultados no jazigo da família, que é o jazigo aí de Abraão. Isso levanta uma questão para a gente encerrar a aula hoje, uma discussão interessante para a gente encerrar a aula hoje, é certo pagar para sepultar alguém? Porque o direito canônico, principalmente romanista, antigo, mais antigo, não sei como está hoje, mas o mais antigo, usando as palavras de Jerônimo, eu acho, dizia que não se podia cobrar para sepultar, que era um erro, que era errado. Mas, eu acho engraçado, porque Calvino depois vai bater neles nisso, mas é interessante como eles não cobravam para sepultar, mas tudo antes eles cobravam. Então assim, não, você quer uma oração para a alma da cidadã e para bem? Não, paga aqui para o padre, que o padre faz uma oraçãozinha aqui, dá extrema-unção para o morto. Não, você quer uma... Não, tudo cobravam, mas sepultar não podia cobrar. Mas esse texto mostra que é errado pagar para sepultar alguém? O que os irmãos acham? Não é errado. Não é errado, e mostra de alguma maneira que se a gente tiver condições estou falando para ninguém fazer dívida, hein? Mas se a gente tiver condições de colocar nossos mortos com dignidade, nós devemos procurar fazer. Não estou falando para ninguém criar uma prestação no cemitério mais caro do planeta Terra só para ser o mais digno. Oi, Rafael, falou alguma coisa? Oi? Fazer um mausoléu. Se tiver condições até porque a pessoa que está lá, ela merece ser tratada com dignidade, mesmo morta. O corpo ainda está lá. A gente tem uma ideia às vezes errada de que não, olha, a pessoa não está mais aqui, a alma está com Deus. Está com Deus. Só que o ser humano é feito de corpo e alma. Você não sai andando só com a alma por aí. Você é um corpo também, você tem matéria também. Então a pessoa ainda está lá. E ela merece ser tratada com dignidade no porvir também. Na morte dela, melhor dizendo. No porvir,
quem vai decidir é Jesus Cristo. Mas na morte dela, se a gente tiver condições de... mas eu não tenho condições. Tudo bem, aí você entrega o que dá. Mas se tiver condições de, é bom fazer algo que seja digno para a pessoa, mesmo depois de morto. E cobrar também, só tem um cemitério aqui da cidade, um público aqui da cidade, mas cobrar para que o cemitério seja bem cuidado, seja limpo, tenha dignidade com os mortos que ali estão. Claro que eles já podem ter virado comida de verme, já viraram, mas isso não tira o fato deles terem que ser tratados com dignidade por serem pessoas ainda que estão ali. Mas a alma está com Deus. Está com Deus, mas o corpo do cidadão está ali. Não, sim, aí é outro pecado. Aí é outro... Sim. Sim. A ideia é que ele amou Sara até o final. Amou ao ponto de pagar o dinheiro que fosse para que a mulher ficasse num lugar digno até o final. Ele não se importou com o dinheiro. Mais uma vez, também não estou falando para você ir lá no cemitério mais caro do Brasil fazer a prestação crediário lá de 30 anos e... Então, aí pagar lá uns 90 mil reais só por... Se tiver condições, amém, mas cuidar, zelar também, é importante também. A gente às vezes não dá valor, mas é uma pessoa. A pessoa está ali também, um dia você vai para aquele lugar também. Se Jesus não voltar antes, claro, se Jesus voltar antes você não vai, mas se Jesus não voltar, você vai. Tem que ter dignidade, a gente tem que cobrar uma certa dignidade nesses locais. Para quem... Aí qualquer buraco serve. Se é o Pelé, é de ouro o mausoléu lá. Se é o Natan, eles estão vendo como que vão caber naquele buraco. Mas tem que ser tratado com dignidade. Natan, então a gente só pode sepultar e enterrar pessoas. Não estou falando isso. É pecado cremar o corpo do cidadão. Tem nada na Bíblia que fale que é pecado queimar o corpo de ninguém. A questão é... esse é o modo mais digno, talvez, de tratar a pessoa? Às vezes é a vontade da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, crema eu porque eu não quero servir de comida para larva. Então, a ideia não é em si, não, tem que sepultar, tem que enterrar, tem que cremar, tem que vender o corpo para ser estudado. Não, a ideia é que a gente tem que tratar com dignidade os nossos mortos. Não estou falando também para você fazer um velório, igual fazem em outras culturas aí. 15 dias de velório lá com o morto no meio da sala, festona, não. A gente precisa, mas não precisa ser assim também, mas a gente precisa tratar com dignidade os nossos mortos. Não é porque morreu, tanto faz qualquer coisa aí, deixa aí mesmo e larga aí de qualquer jeito. Não é assim. A gente precisa cuidar também das pessoas depois da morte delas. Certo, gente? Alguma dúvida? Então, cuidem bem aí das pessoas, mesmo após elas partirem. Dê um tratamento digno para elas enquanto vivas
e depois de mortas, que Deus nos chama para isso.